Bem-vindos a este vídeo inspirador sobre os 20 princípios estoicos para uma vida plena e virtuosa. Nestes tempos de constante mudança e desafios, as antigas filosofias estoicas têm muito a nos ensinar sobre como cultivar uma mentalidade resiliente, buscar a sabedoria e encontrar um sentido profundo em nossas jornadas. Ao longo deste vídeo, exploraremos cada um desses princípios, fornecendo insights e exemplos da vida real para aplicação prática. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta, crescimento pessoal e conexões mais profundas com o mundo ao nosso redor. Vamos mergulhar nos 20 princípios estoicos e descobrir como eles podem enriquecer nossas vidas de maneira poderosa e transformadora. Primeiro princípio: controle o que você pode controlar. Este princípio fundamental do estoicismo enfatiza a importância de direcionar sua atenção e esforços para aquilo que está sob seu controle direto, enquanto deixa de lado preocupações com coisas que estão além do seu poder de influência. Isso ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a frustração, permitindo que você se concentre em ações construtivas e produtivas. Imagine um estudante que está se preparando para um exame importante. Ele percebe que pode controlar a quantidade de tempo que dedica à revisão dos materiais, à prática de exercícios e à busca de ajuda quando necessário. No entanto, ele não pode controlar o quão difícil será o exame, as perguntas específicas que serão feitas, ou como os outros alunos se sairão. Ao adotar o princípio de controlar o que está ao seu alcance, o estudante foca seus esforços nas ações que podem melhorar seu desempenho. Ele evita gastar energia se preocupando com fatores externos que não pode mudar, como a dificuldade do exame ou o desempenho dos outros. Isso o ajuda a manter uma abordagem mais calma, concentrada e produtiva durante sua preparação. Lembre-se de que, na prática, aplicar esse princípio pode ser um desafio, pois muitas vezes nos vemos preocupados com coisas além do nosso controle. No entanto, desenvolver essa mentalidade pode levar a uma maior sensação de paz e eficácia em lidar com os desafios da vida. Segundo princípio: aceite o que não pode ser mudado. Esse princípio estoico está intimamente relacionado ao primeiro. Ele nos encoraja a reconhecer e aceitar as circunstâncias que não podemos controlar, em vez de lutar contra elas ou ficar frustrados com sua existência. Aceitar a realidade como ela é nos permite redirecionar nossa energia para lidar de maneira construtiva com as situações que estão ao nosso alcance. Suponha que alguém está preso em um engarrafamento de trânsito inesperado. Eles percebem que não têm controle sobre o tráfego ou sobre as razões para o congestionamento. Em vez de ficarem irritados e impacientes, eles aceitam a situação como um fato inevitável e usam esse tempo para ouvir um audiolivro educativo ou apreciar a paisagem ao redor. Ao fazer isso, eles aproveitam o momento e evitam se estressar com algo que não podem mudar. Outro exemplo pode ser alguém que está enfrentando uma doença crônica. Embora possam adotar medidas para gerenciar a condição, eles também aceitam os aspectos que estão além de seu controle, como a própria presença da doença. Isso não significa resignação passiva, mas sim a compreensão de que há certos elementos da vida que simplesmente não podemos alterar. Ao aplicar esse princípio, aprendemos a evitar desperdiçar energia emocional e mental em preocupações infrutíferas. Em vez disso, concentramos nossa atenção naquilo que podemos influenciar e, assim, nos tornamos mais eficazes na busca por uma vida virtuosa e significativa. Terceiro princípio: distinga entre o que é bom e o que é mal. Esse princípio estoico se refere a desenvolver uma clara compreensão das coisas que são moralmente boas, virtuosas e sob nosso controle, em contraste com as coisas que são moralmente más, viciosas e além do nosso controle. Ele nos encoraja a avaliar nossas ações, desejos e circunstâncias com base em critérios éticos sólidos, em vez de sermos levados por impulsos ou opiniões superficiais. Imagine alguém enfrentando a tentação de trapacear em um exame para obter uma nota melhor. Ao aplicar esse princípio, eles consideram que a honestidade, a integridade e o esforço são valores morais importantes. Eles reconhecem que trapacear seria moralmente errado, independentemente do resultado imediato. Portanto, eles escolhem não trapacear, mesmo que isso signifique uma nota mais baixa. Outro exemplo é quando alguém está em uma situação de conflito no trabalho e sente vontade de revidar com palavras ofensivas. Ao distinguir entre o que é bom e o que é mal,
essa pessoa percebe que responder com hostilidade não é uma ação virtuosa. Em vez disso, eles optam por se comunicar de maneira construtiva e respeitosa, mesmo que isso exija um esforço maior. Esse princípio nos ajuda a alinhar nossas ações com nossos valores e a tomar decisões mais sábias e éticas. Ao focar em ações virtuosas, somos mais propensos a alcançar uma vida mais significativa e autêntica, independentemente das circunstâncias externas. Quarto princípio: pratique a virtude em todas as situações. Esse princípio central do estoicismo enfatiza a importância de cultivar e praticar virtudes em todas as áreas da vida, independentemente das circunstâncias externas. As virtudes estoicas incluem sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. A busca constante por essas qualidades morais nos ajuda a viver uma vida mais autêntica, alinhada com nossos valores mais profundos. Imagine alguém que trabalha em um ambiente onde as práticas éticas são frequentemente desafiadas. Esse indivíduo valoriza a justiça e a integridade e, portanto, decide se posicionar contra práticas antiéticas, mesmo que isso possa resultar em conflitos com colegas ou superiores. Eles mantêm sua integridade, praticando a virtude da justiça, mesmo em um ambiente desafiador. Outro exemplo pode ser alguém que está enfrentando um medo significativo, como falar em público. Eles reconhecem a importância da coragem e enfrentam o medo, superando-o para transmitir uma mensagem importante para os outros. Ao fazer isso, eles praticam a virtude da coragem, demonstrando que estão dispostos a agir de acordo com seus princípios, apesar dos desafios emocionais. Esse princípio nos lembra que, independentemente das situações que enfrentamos, sempre temos a capacidade de escolher ações virtuosas. A prática consistente das virtudes estoicas fortalece nosso caráter, tornando-nos mais resilientes diante dos desafios e ajudando-nos a alcançar uma vida mais autêntica e significativa. Quinto princípio: mantenha a tranquilidade em face das adversidades. Esse princípio do estoicismo destaca a importância de manter a calma e a serenidade diante das adversidades e dificuldades da vida. Ele nos lembra que não podemos controlar todos os eventos que acontecem ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações e atitudes em relação a eles. Cultivar essa tranquilidade nos permite enfrentar os desafios com resiliência e sabedoria. Considere alguém que perde o emprego de forma inesperada. Em vez de entrar em pânico ou ficar desesperado, essa pessoa aplica o princípio de manter a tranquilidade. Ela reconhece que a perda do emprego é um evento externo e que sua reação emocional é uma escolha. Ela escolhe responder de maneira calma e proativa, elaborando um plano para procurar novas oportunidades de emprego, atualizar seu currículo e se preparar para entrevistas. Outro exemplo pode ser uma pessoa que enfrenta uma doença grave. Em vez de se deixar dominar pelo medo e pela ansiedade, ela pratica a serenidade estoica. Ela pesquisa opções de tratamento, busca o apoio de profissionais de saúde e mantém uma mentalidade positiva, concentrando-se no que pode fazer para melhorar sua situação. Esse princípio nos lembra que nossa paz interior não deve depender das circunstâncias externas, mas sim da maneira como escolhemos responder a essas circunstâncias. Ao manter a tranquilidade, podemos tomar decisões mais claras e sábias, enfrentar os desafios com mais força emocional e viver uma vida mais equilibrada e plena. Sexto princípio: pratique a autossuficiência e a moderação. Esse princípio do estoicismo incentiva a busca por um estilo de vida simples e autossuficiente, evitando excessos e indulgências. Ele destaca a importância de encontrar contentamento nas coisas essenciais e não depender excessivamente de bens materiais ou prazeres externos para a felicidade. A moderação nos ajuda a manter o equilíbrio e a autodisciplina em nossa jornada rumo à virtude. Considere alguém que está constantemente comprando produtos de luxo, mesmo que não precise deles, na tentativa de preencher um vazio emocional. Ao praticar a autossuficiência e a moderação, essa pessoa reflete sobre sua motivação para gastar excessivamente. Ela reconhece que a verdadeira felicidade não reside na posse de bens materiais, mas em cultivar relacionamentos significativos, crescimento pessoal e a prática de virtudes. Outro exemplo pode ser alguém que está lutando contra maus hábitos alimentares e excessos na comida. Ao adotar a moderação, essa pessoa desenvolve um plano de alimentação equilibrado e se concentra em comer para nutrir o corpo, em vez de buscar prazeres momentâneos.
Ela pratica a autossuficiência ao desenvolver a capacidade de fazer escolhas saudáveis e conscientes, sem ceder a impulsos de indulgência. Esse princípio nos lembra que a verdadeira satisfação e contentamento vem de dentro, e não das coisas materiais ou excessos. Ao adotar um estilo de vida mais simples, aprendemos a valorizar o que realmente importa e a cultivar uma relação mais saudável com os bens materiais e prazeres, permitindo-nos focar em nossa busca pela virtude e pelo bem-estar duradouro. 7º princípio. Lembre-se da impermanência da vida. Esse princípio estoico nos encoraja a reconhecer a natureza transitória e efêmera de todas as coisas na vida. Ele nos lembra que nada é permanente e que a mudança é uma constante. Aceitar a impermanência nos ajuda a apreciar cada momento, a soltar apegos desnecessários e a cultivar uma perspectiva mais equilibrada e serena diante dos altos e baixos da vida. Imagine alguém que está passando por um período de sucesso e prosperidade em sua carreira. Em vez de se deixar levar pelo orgulho e pelo ego, essa pessoa se lembra da impermanência da vida. Ela aprecia as realizações atuais, mas também está ciente de que as circunstâncias podem mudar a qualquer momento. Isso a mantém humilde, grata e pronta para enfrentar desafios futuros com resiliência. Outro exemplo pode ser alguém que está vivendo um momento difícil, como o luto pela perda de um ente querido. Ao recordar a impermanência, essa pessoa encontra consolo na ideia de que a dor e a tristeza eventualmente diminuirão. Isso não nega a dor, mas permite que ela mantenha uma perspectiva mais ampla, reconhecendo que as emoções e as situações evoluem ao longo do tempo. Esse princípio nos ajuda a abraçar a fluidez da vida e a cultivar um senso de desapego saudável. Ao abraçar a impermanência, podemos apreciar mais plenamente os momentos alegres, lidar com os momentos difíceis com mais equanimidade e aceitar com serenidade as mudanças que inevitavelmente ocorrem ao longo do nosso percurso. 8º princípio. Viva de acordo com a razão. Esse princípio estoico enfatiza a importância de tomar decisões e agir de acordo com a razão e a lógica, em vez de ser governado pelas emoções ou impulsos irracionais. Ele nos encoraja a cultivar o pensamento crítico, a reflexão cuidadosa e a busca pela verdade, a fim de agir de maneira informada e sensata. Considere alguém que enfrenta um conflito com um colega de trabalho. Em vez de reagir impulsivamente com raiva ou agressão, essa pessoa aplica o princípio de viver de acordo com a razão. Ela pausa, considera a situação objetivamente e avalia quais são os melhores passos a seguir para resolver o conflito de maneira construtiva. Isso envolve ouvir o outro lado, comunicar-se de forma clara e buscar uma solução que beneficie ambas as partes. Outro exemplo pode ser alguém que está planejando fazer uma grande compra, como um carro novo. Em vez de se deixar levar pelo desejo momentâneo ou pela pressão social, essa pessoa analisa racionalmente suas necessidades, compara diferentes opções, considera o orçamento e toma uma decisão informada com base em critérios lógicos. Esse princípio nos lembra que a razão é uma ferramenta valiosa para tomar decisões que nos levem mais perto da virtude e da realização pessoal. Ao cultivar a capacidade de pensar de maneira lógica e ponderada, podemos evitar reações impulsivas, tomar decisões mais informadas e agir de maneira mais alinhada com nossos objetivos e valores. 9º princípio. Cultive amizades verdadeiras e significativas. Esse princípio estoico ressalta a importância de cultivar relacionamentos baseados na virtude, na confiança mútua e no apoio mútuo. Ele nos encoraja a escolher cuidadosamente nossos amigos e a investir tempo e esforço em relacionamentos que contribuam para nosso crescimento pessoal e virtude. Suponha que alguém tenha um amigo que constantemente o pressiona para participar de atividades questionáveis, como comportamentos ilegais ou prejudiciais à saúde. Ao aplicar o princípio de cultivar amizades verdadeiras, essa pessoa reavalia o relacionamento e decide se afastar, reconhecendo que essa amizade não está alinhada com seus valores e objetivos de vida. Outro exemplo pode ser alguém que enfrenta um momento difícil e encontra apoio e compreensão em um amigo de longa data. Essa pessoa valoriza a lealdade e o apoio mútuo, e investe tempo e energia na manutenção desse relacionamento, porque ele fortalece ambos em sua busca pela virtude e bem-estar. Esse princípio nos lembra que nossos relacionamentos têm um grande impacto em nossa vida e podem influenciar nossa jornada em direção à virtude. Ao cultivar amizades verdadeiras, buscamos conexões significativas que nos incentivem a crescer, apoiem nosso desenvolvimento pessoal
e contribuam para uma vida mais plena e virtuosa. 10º princípio: pratique a gratidão diária. Esse princípio estoico nos encoraja a reconhecer e valorizar as coisas positivas em nossas vidas, cultivando um senso constante de gratidão. Ao praticar a gratidão diariamente, somos mais propensos a encontrar contentamento nas pequenas coisas, a desenvolver uma perspectiva mais positiva e a enfrentar desafios com mais resiliência. Considere alguém que enfrenta uma série de contratempos no trabalho e se sente desmotivado. Ao praticar a gratidão diária, essa pessoa reserva um momento todas as manhãs para refletir sobre as coisas pelas quais é grata. Ela pode se concentrar em aspectos como ter uma família amorosa, ter saúde, ter acesso a oportunidades de aprendizado e ter um teto sobre a cabeça. Essa prática ajuda a pessoa a manter uma perspectiva positiva e a enfrentar os desafios do trabalho com mais determinação. Outro exemplo pode ser alguém que está passando por um período de perda financeira devido a circunstâncias externas. Ao praticar a gratidão diária, essa pessoa concentra sua atenção nas coisas que ainda tem, como amigos solidários, a capacidade de aprender novas habilidades e a oportunidade de buscar novas fontes de renda. Essa prática ajuda a pessoa a manter a esperança e a determinação, apesar das dificuldades financeiras. Esse princípio nos lembra que, independentemente das circunstâncias, sempre há algo pelo qual ser grato. A prática da gratidão diária nos ajuda a cultivar uma atitude mais positiva, a valorizar o que temos e a enfrentar as adversidades com uma perspectiva mais equilibrada e resiliente. 11º princípio: visualize obstáculos como oportunidades de crescimento. Esse princípio estoico nos encoraja a adotar uma perspectiva transformadora diante dos desafios e obstáculos que encontramos na vida. Em vez de ver os obstáculos como algo negativo, os enxergamos como oportunidades valiosas para desenvolver resiliência, adquirir novas habilidades e crescer como indivíduos. Imagine alguém que está desempregado e enfrenta dificuldades para encontrar um novo trabalho. Ao aplicar o princípio de visualizar obstáculos como oportunidades de crescimento, essa pessoa encara a situação como uma chance de explorar diferentes setores, aprimorar suas habilidades profissionais, participar de cursos de aperfeiçoamento e fortalecer sua rede de contatos. Em vez de se sentir derrotada, ela vê o desemprego como uma oportunidade de se reinventar e de progredir profissionalmente. Outro exemplo pode ser alguém que enfrenta um problema de saúde que requer mudanças significativas no estilo de vida. Ao aplicar esse princípio, a pessoa vê essa situação como uma oportunidade para adotar hábitos mais saudáveis, praticar a autodisciplina e desenvolver uma maior conscientização sobre seu corpo e bem-estar. Esse princípio nos ajuda a cultivar uma mentalidade de crescimento e a transformar desafios em oportunidades. Ao abordar obstáculos com essa perspectiva, somos capazes de extrair lições valiosas, fortalecer nossa resiliência e progredir em direção a uma vida mais plena e virtuosa. 12º princípio: desenvolva resiliência diante das dificuldades. Esse princípio estoico enfatiza a importância de desenvolver a resiliência emocional e mental para lidar com as adversidades e desafios que surgem na vida. A resiliência nos permite enfrentar as dificuldades com coragem, determinação e uma atitude construtiva, em vez de nos deixarmos abater ou desistir diante dos obstáculos. Considere alguém que está enfrentando dificuldades financeiras devido a uma série de eventos imprevisíveis. Ao aplicar o princípio de desenvolver resiliência, essa pessoa não se entrega ao desespero, mas, em vez disso, busca soluções práticas. Ela pode procurar ajuda profissional, elaborar um plano de orçamento detalhado, explorar opções de trabalho temporário e tomar medidas para melhorar suas habilidades para o mercado de trabalho. Outro exemplo pode ser alguém que está enfrentando críticas ou rejeição em sua carreira artística. Ao desenvolver resiliência, essa pessoa não permite que a negatividade mina sua confiança. Ela usa as críticas como oportunidades de aprendizado, permanece comprometida com seu ofício e continua buscando maneiras de melhorar e crescer, independentemente dos desafios. Esse princípio nos lembra que a resiliência é uma habilidade fundamental para superar obstáculos e crescer em meio às adversidades. Ao desenvolver essa qualidade, podemos enfrentar as dificuldades com mais força, aprender com as experiências e continuar progredindo em nossa busca por uma vida virtuosa e significativa. 13º princípio: pratique o desapego de bens materiais.
Esse princípio estoico enfatiza a importância de não se apegar excessivamente a bens materiais e de não colocar sua felicidade ou valor pessoal na posse de coisas materiais. Ele nos lembra que nossa identidade e satisfação devem vir de dentro, das virtudes e qualidades que cultivamos, em vez de dependerem de objetos externos. Imagine alguém que valoriza muito a moda e está sempre buscando as últimas tendências e marcas de luxo. Ao praticar o desapego de bens materiais, essa pessoa começa a refletir sobre por que ela busca constantemente novas roupas e acessórios. Ela percebe que sua felicidade não deve depender da aparência ou das posses, e começa a direcionar seu foco para desenvolver sua autoestima, conexões significativas e autenticidade. Outro exemplo pode ser alguém que possui uma grande coleção de objetos, mas percebe que eles estão se tornando um fardo emocional e físico. Ao praticar o desapego, essa pessoa decide doar ou vender itens não utilizados, liberando espaço e energia para coisas mais importantes, como experiências, aprendizado e conexões interpessoais. Esse princípio nos lembra que nossa verdadeira riqueza reside nas qualidades internas, virtudes e relacionamentos significativos, não em acumular bens materiais. Ao praticar o desapego, aprendemos a valorizar mais o que é realmente importante e a viver uma vida mais centrada na virtude, em vez de no consumo excessivo. 14º princípio. Seja consciente do poder das emoções. Esse princípio estoico enfatiza a importância de desenvolver a consciência emocional e de exercer controle sobre nossas reações emocionais. Ele nos lembra que nossas emoções podem ter um impacto significativo em nosso pensamento, comportamento e bem-estar geral, e nos incentiva a cultivar uma relação saudável com nossos sentimentos. Considere alguém que está enfrentando uma situação estressante no trabalho e começa a sentir raiva e frustração. Ao ser consciente do poder das emoções, essa pessoa pausa por um momento antes de reagir impulsivamente. Ela reconhece suas emoções, mas também se questiona se a raiva é uma reação proporcional à situação. Em vez de agir movida pela raiva, ela escolhe responder de maneira mais calma e construtiva, buscando resolver a situação de forma eficaz. Outro exemplo pode ser alguém que recebe críticas negativas de um colega. Ao ser consciente do poder das emoções, essa pessoa examina seus sentimentos de defensividade e insegurança. Ela percebe que pode escolher não se deixar abalar pelas críticas, e opta por abordar a situação de maneira aberta e objetiva, procurando oportunidades de aprendizado e crescimento. Esse princípio nos lembra que, embora não possamos controlar todas as emoções que sentimos, temos o poder de escolher como responder a elas. Ao sermos conscientes do impacto das emoções em nossas ações e escolhas, podemos tomar decisões mais informadas e alinhadas com nossos valores, promovendo um maior equilíbrio emocional e uma vida mais virtuosa. 15º princípio. Pratique a empatia e a compaixão. Esse princípio estoico nos encoraja a cultivar a capacidade de se colocar no lugar dos outros e a demonstrar compaixão em relação às suas experiências e sofrimentos. Ele nos lembra da importância de reconhecer a humanidade compartilhada e de agir de maneira solidária em relação ao próximo, promovendo conexões mais profundas e relacionamentos mais significativos. Imagine alguém que testemunha um colega de trabalho passando por dificuldades pessoais. Ao praticar a empatia e a compaixão, essa pessoa não apenas oferece apoio emocional, mas também procura maneiras práticas de ajudar, como oferecer ajuda com tarefas no escritório ou fornecer informações sobre recursos de apoio disponíveis. Outro exemplo pode ser alguém que ouve uma história comovente sobre uma pessoa que enfrentou desafios significativos na vida. Ao praticar a empatia, essa pessoa se esforça para entender os sentimentos e experiências da pessoa, e talvez seja inspirada a contribuir para causas ou organizações que ajudem aqueles que enfrentam desafios semelhantes. Esse princípio nos lembra da importância de reconhecer a humanidade nos outros e de criar laços mais profundos através da empatia e da compaixão. Ao praticar essas qualidades, contribuímos para um mundo mais solidário, fortalecemos nossos relacionamentos e vivemos de acordo com os valores estoicos de virtude e conexão comunitária. 16º princípio. Reconheça a efemeridade da vida e a inevitabilidade da morte. Esse princípio estoico nos encoraja a enfrentar a realidade da mortalidade e a lembrar constantemente que nossa vida é passageira. Ele nos lembra da importância de aproveitar o presente,
de viver de acordo com nossos valores e de não nos prendermos excessivamente a preocupações insignificantes ou apegos superficiais. Considere alguém que está constantemente estressado e ansioso com pequenos contratempos do dia a dia, como trânsito ou atrasos. Ao praticar o reconhecimento da efemeridade da vida, essa pessoa lembra que esses pequenos inconvenientes não têm importância no grande esquema das coisas. Ela escolhe não gastar energia emocional em preocupações triviais e, em vez disso, se concentra em encontrar soluções construtivas. Outro exemplo pode ser alguém que está adiando a busca por seus sonhos e paixões, esperando por um momento perfeito. Ao reconhecer a inevitabilidade da morte, essa pessoa é incentivada a agir agora, a perseguir seus objetivos e a aproveitar ao máximo o tempo que tem disponível. Esse princípio nos lembra da fragilidade da vida e nos motiva a viver de maneira mais autêntica e significativa. Ao reconhecer que nossa existência é limitada, somos incentivados a priorizar o que realmente importa, a abraçar experiências significativas e a viver de acordo com nossos valores e aspirações mais profundos. 17º princípio. Cultive a humildade e a autotransformação. Esse princípio estoico destaca a importância de reconhecer nossas próprias limitações, falhas e áreas de crescimento e nos incentiva a estar abertos à autotransformação contínua. Ele nos lembra que todos têm espaço para melhorias e que a busca pela virtude e pelo autoaperfeiçoamento é uma jornada constante. Imagine alguém que alcançou um nível significativo de sucesso em sua carreira, mas reconhece que ainda tem muito a aprender. Ao praticar a humildade e a autotransformação, essa pessoa busca constantemente oportunidades de desenvolvimento e aprendizado. Ela pode se inscrever em cursos, buscar mentores ou colaborar com colegas para expandir suas habilidades e conhecimentos. Outro exemplo pode ser alguém que percebe um traço de personalidade que prejudica seus relacionamentos. Ao cultivar a humildade, essa pessoa está disposta a reconhecer sua responsabilidade e a trabalhar ativamente em mudanças positivas. Ela pode buscar terapia, praticar técnicas de comunicação ou adotar estratégias para lidar com o problema de maneira construtiva. Esse princípio nos lembra que o crescimento pessoal e a autotransformação são essenciais para uma vida virtuosa e significativa. Ao abraçar a humildade, aceitamos que sempre há espaço para melhoria, abrimos nossas mentes para novas perspectivas e nos comprometemos com uma busca constante pelo aperfeiçoamento. 18º princípio. Pratique o autocontrole e a moderação nas paixões. Esse princípio estoico nos incentiva a cultivar o autocontrole sobre nossas emoções e desejos, evitando excessos e paixões que possam nos levar a comportamentos prejudiciais ou desvirtuados. Ele nos lembra da importância de direcionar nossa energia de maneira equilibrada e racional, em vez de sermos escravizados por impulsos irrefletidos. Considere alguém que luta com o vício em comida. Ao praticar o autocontrole e a moderação nas paixões, essa pessoa desenvolve estratégias para gerenciar seus impulsos alimentares, como estabelecer horários regulares para as refeições, fazer escolhas conscientes e buscar suporte para superar o vício. Outro exemplo pode ser alguém que se sente constantemente impelido a comprar produtos que não precisa, acumulando dívidas no processo. Ao praticar a moderação nas paixões, essa pessoa adota um novo hábito de avaliar cuidadosamente a necessidade e o valor de cada compra antes de fazê-la, evitando gastos impulsivos e desnecessários. Esse princípio nos lembra que o autocontrole e a moderação são essenciais para uma vida equilibrada e virtuosa. Ao cultivar essas qualidades, somos capazes de direcionar nossos desejos de maneira construtiva, evitar excessos prejudiciais e buscar uma vida mais consciente, saudável e alinhada com nossos valores. 19º princípio. Pratique a autodisciplina e a autorregulação. Esse princípio estoico enfatiza a importância de desenvolver a autodisciplina e a habilidade de autorregular nossos comportamentos e ações. Ele nos lembra que o autocontrole é fundamental para alcançar a virtude e evitar ações impulsivas ou prejudiciais. Imagine alguém que tem o hábito de procrastinar em suas responsabilidades no trabalho. Ao praticar a autodisciplina e a autorregulação, essa pessoa estabelece metas diárias ou semanais para concluir tarefas importantes antes de se permitir fazer outras atividades. Ela também pode adotar técnicas de gestão de tempo e estabelecer recompensas por cumprir seus objetivos, fortalecendo assim sua autodisciplina.
Outro exemplo pode ser alguém que está trabalhando para melhorar sua saúde física. Ao praticar a autorregulação, essa pessoa cria um plano de exercícios e dieta e se compromete a segui-lo regularmente. Ela pode enfrentar desafios, mas a autodisciplina a ajuda a manter o foco e a consistência em sua busca pelo bem-estar. Esse princípio nos lembra que a autodisciplina é um elemento-chave para viver de acordo com nossos valores e objetivos. Ao desenvolver essa habilidade, podemos superar a procrastinação, evitar comportamentos prejudiciais e manter nosso compromisso com a virtude e o crescimento pessoal. 20º princípio: aceite o fluxo natural da vida e adapte-se às mudanças. Esse princípio estoico nos incentiva a abraçar a impermanência da vida e a praticar a adaptabilidade diante das mudanças. Ele nos lembra que a vida está em constante evolução e que nossa capacidade de se ajustar e fluir com as circunstâncias é essencial para enfrentar os altos e baixos da vida com equilíbrio e resiliência. Considere alguém que perde o emprego devido a mudanças na economia. Ao praticar a aceitação do fluxo natural da vida, essa pessoa não entra em desespero, mas em vez disso, considera a perda como uma oportunidade de reavaliar sua carreira, explorar novas opções e aprender novas habilidades. Outro exemplo pode ser alguém que enfrenta uma mudança inesperada em um relacionamento próximo. Ao aceitar o fluxo natural da vida, essa pessoa não fica presa à resistência ou ao ressentimento, mas sim busca maneiras de se adaptar à nova dinâmica, comunicar-se de maneira saudável e manter uma relação significativa, apesar das mudanças. Esse princípio nos lembra que a vida é fluida e imprevisível, e nossa capacidade de nos adaptar é fundamental para a nossa saúde mental e emocional. Ao aceitar e abraçar o fluxo natural da vida, podemos enfrentar as mudanças com graça, encontrar oportunidades nas adversidades e viver de maneira mais resiliente e virtuosa. Em resumo, os 20 princípios estoicos oferecem um guia prático e filosófico para viver uma vida plena, virtuosa e significativa. Eles nos incentivam a cultivar a autodisciplina, a autotransformação e a resiliência. Ao praticar a aceitação das circunstâncias, a busca pela sabedoria, o autocontrole emocional e o desapego das coisas materiais, estamos preparados para enfrentar os desafios da vida de maneira construtiva, aproveitando cada momento e contribuindo para um mundo mais solidário e virtuoso. Esses princípios estoicos nos lembram que a virtude, a autenticidade e a conexão humana são os pilares fundamentais para uma vida bem vivida.